Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigado pela sua companhia. Entre em sintonia com as ondas da salvação de Deus e atraia somente acontecimentos bons em sua vida. Basta acompanhar a partir de agora mais um programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Às vezes não falta sorte nem oportunidades, não é? Mas coragem para ser feliz. Por isso, abandone o medo. É o tema da palestra de hoje com a preletora Luísa Maria Fernandes. Para não sentirmos medo, devemos lembrar que somos filhos de Deus. Olha, tão fácil, né? Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Muitos, de tanto levar bordoadas o destino, acabam se acovardando e perdem oportunidades. Por temor, aceitam uma condição de carência, seja afetiva, material ou espiritual. Ei, ainda dá tempo de olhar nos olhos da vida e dizer: eis-me aqui para o que der e vier. Para isso, abandone o medo, conforme explica agora em sua palestra a preletora Luísa Maria Fernandes. Olá, que bom que você está aí do outro lado assistindo esse programa maravilhoso, né, da Seitonoi. Hoje nós vamos falar, o tema é abandone o medo. Olha só, você que está assistindo aí, você tem medo? Porque eu tinha bastante medo, viu? Então aqui o professor Masaharu Taniguchi escreve, né, abandone o medo. O que é mais temível, né? Aí ele conta, sabe, de um bate-papo entre algumas pessoas. Aí eles falavam assim do medo de ficar pobre, medo de ficar doente, sabe? E por que que apanhando, esse livro que eu estou usando hoje é Guia para uma Vida Feliz. Então, as pessoas no bate-papo, né? Eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ser pobre. Aí a pessoa pergunta, até o presidente da mesa pergunta, por que morando na mesma casa e comendo do mesmo alimento, uns ficam doentes e outros não? É interessante isso aí, né? Dá para pensar. É a mesma comida, é a mesma casa, e um fica doente, outro não. Indagou, então, o presidente da mesa. Ninguém respondeu. Porque, abandonando o mesmo, né, a pessoa que apanha, né, apanhando o mesmo vento frio, uns ficam resfriados e outros não? Completou o presidente. Durante algum tempo, ninguém respondeu, até que um participante, após pensar muito, opinou. Se uma pessoa come a mesma comida e não fica doente, é porque ela tem saúde. Né? Mas não é por aí. É isso mesmo, né? Todos confirmaram. Todos confirmaram em coro. Todos afirmam algo que essa afirmação pode ser considerada
certa. Também não é porque apenas um diz que essa opinião isolada significa estar errada. Não podemos simplesmente concordar com tudo que os outros dizem, sem refletir sobre o assunto. É verdade, não é? A gente fala, a gente precisa ter opinião formada, precisa ter personalidade, né? Não é verdade? Às vezes tem pessoas que estão frequentando a Seichonoye, aí alguém comenta, nossa, você está indo lá? Nossa, esse negócio aí de japonês, isso aí é isso. Gente, a pessoa, aí, então eu não vou, né? Então a gente precisa ter personalidade. Você está indo, é bom para você? O outro fala porque ele não sabe, não é? Então a gente não deve assim, né? Porque o outro está falando, você vai concordar com isso, né? Não é bem isso. Vocês podem me dizer porque, comendo o mesmo alimento, muitas vezes pessoas magras e aparentemente frágeis não adoecem, enquanto pessoas fortes adoecem? A conclusão, eu estou pulando um pedacinho porque é grande, vocês podem adquirir o livro através do nosso site, através do 0800, né? O telefone está aparecendo aí na tela, e você pode adquirir esse livro. A conclusão correta é essa, disse o presidente. Mesmo pessoas com saúde adoecem quando temem a doença ou ficam preocupadas com algum problema. Por outro lado, mesmo pessoas fracas, se não temem a doença, né, não tem medo de ficar doente, não ficam preocupadas ou aborrecidas constantemente e vivem contentes e não adoecem. O que esse presidente disse é a pura verdade, não é? Então a pessoa não deve acreditar na doença. Não, você vai tomar esse vento frio, você vai se resfriar. Aí a gente pensa, é mesmo, vamos resfriar. Não. Deus não fez um corpo tão fraco que não possa tomar um ventinho, né, e vai adoecer. Então a gente pensa, não, sou filha de Deus, sou forte, sou saudável, né? É o que a Seichonoye nos ensina. E de fato, a gente não adoece mesmo. Aí o mestre continua aqui, medo produz toxina no sangue. Olha bem, gente, o que a gente arruma para a gente, né, quando a gente tem medo? Quando se teme algo, surge toxina no sangue. Olha bem, colocando um rato no local cercado e ficar perseguindo ele ali, né, ele acaba morrendo. Em 6 horas o rato morre. E o mestre diz, se pegar o sangue desse rato, né, que morreu ali envenenado pela toxina, e injetar num ser humano, saudável, o ser humano morre. Olha, você vê? Coisa seríssima, né? E aqui na Suta Sagrada também, aqui na Suta Sagrada, Palavras do Anjo, tem um trecho aqui na Suta que está escrito assim, ó. Quer ver? Um minutinho que eu já acho. Ó, jamais penseis no mal. Jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas, criados pela mente e ilusão. Você vê? Então, o que nós temos que fazer? Não pensar nessas coisas negativas. Às vezes está acontecendo lá do outro lado do mundo, a gente já está aqui esperando. Não, porque aconteceu lá, aqui também, porque é perigoso, né? Não é por aí. Nós somos filhos de Deus perfeitos, saudáveis, né? E para isso a gente, depois aqui, continuando aqui, nesse livro, o mestre explica sobre aqui, como não sentir medo. Eu tinha medo, sabe do quê? Sabe esses bonecos que parecem gente? Eu morria de medo. Nossa Senhora, até suava a mão, sabe? Mas graças a Deus, e na Seichonoye a gente aprende, sabe? Como não sentir medo. Para não sentirmos medo, devemos lembrar que somos filhos de Deus. Olha, tão fácil, né? Protegidos por Deus, que dentro de nós existe a força da vida, que nos permite obter ou realizar tudo que desejamos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a gente não precisa ter medo mesmo. Tal como aquela... Aí o mestre conta, né, de uma parábola aqui que ele escreveu num livro, sabe? Aí vocês podem adquirir esse livro para vocês lerem assim, detalhadamente, entender bem. Então, para que nós abandonemos o medo, vamos acreditar firmemente. Sou filho de Deus perfeito.
inteligente, capaz, eu sou a própria sorte, a sorte sou eu, né? Eu não tenho nada a temer, aonde quer que eu esteja, Deus está comigo. Não paga nada, não arranca pedaço, não dói, a gente não sofre, olha, né? É tão fácil, então você muda, onde você estiver, sabe, na rua, na sua casa. Sabe que um dia eu estava saindo assim, estava um dia frio aqui em São Paulo, uma garoa, né? Então a rua assim, nos bairros, assim, não fica muita gente na rua. E eu fui saindo da minha casa, e aí veio um rapaz assim, forte na minha direção. Como graças a Deus eu já conhecia a Seita Onoê, já estava praticando, aí não dava para me fazer nada. Se eu não conhecesse a Seita Onoê, o que eu ia falar? Ai, moço, pelo amor de Deus, não faz nada comigo não, né? Mas eu, quando eu vi que ele veio se aproximando, e é tão interessante que era uma pessoa assim, diferente, porque estava muito frio, ele estava assim, com um coletinho sem agasalho, sabe? De bermuda, né? Achei aquele estranho. E ele veio na minha direção, eu falei, pensei, você é um filho de Deus. Pensei umas 2 vezes, sabe? Você é um filho de Deus. Aí ele falou assim, que horas são? Aí eu falei, as horas, e ele foi embora. E depois disso eu fiquei sabendo que ele tinha assaltado, sabe, uma senhora antes de mim. Então você vê que coisa maravilhosa, né? Quando a gente chama por Deus, Deus manifesta no outro. O outro também é filho de Deus, não é? Então a gente, como a gente não sabe disso, a gente se apega no medo, no temor, na insegurança, né? Tá? Eu já tive caso assim de uma pessoa estar assim com a arma apontada para outra, sabe? E eu dei de cara assim com a cena. E Deus me deu tanta força. Quando a gente está ligado com Deus, Ele manifesta, sabe? Aí eu falei, nossa, moço, não faz isso não. Você é um filho de Deus, você é uma pessoa tão maravilhosa, né? Só de olhar para você, a gente está vendo que você é uma pessoa maravilhosa. Não faça isso, né? E, graças a Deus, Ele guardou a arma, sabe? E sabe por quê? Olha como que a gente, né, perde o tempo com bobagem. Só porque ele achou que o rapaz, nós estávamos numa estação de trem, o moço entregou o troco para ele e disse que estava amassado. Isso é dinheiro que vem me entregar? Ele está pensando pensa que eu sou o quê, né? Eu falei, não, a gente está vendo que o senhor é uma pessoa maravilhosa, né? E, graças a Deus, não aconteceu aquela cena, sabe? Então, a gente que está em contato pela vida, a gente nunca sabe quando vai precisar de mentalizar. Eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus, né? E isso que a Seita Onoê nos ensina, gente. Você que está assistindo aí em casa, às vezes fica assim, ai, eu tenho vontade de ir, onde será que tem, como será que é, será que paga para entrar, né? A Seita Onoê, eu falo assim, é um ensinamento que não pede a identidade da gente, sabe? Quando você chega, você é muito bem recebido, filho de Deus, né? A gente é recebido como um filho de Deus, sabe? Então não fique indeciso. Você pode ligar para o telefone que está aparecendo na sua tela aí e procurar saber onde tem perto da sua casa, no seu bairro. A Seita Onoê tem, assim, principalmente aqui em São Paulo, tem diversos bairros, sabe? Então você ligando, você fica sabendo de uma associação da Seita Onoê perto da sua casa. E você pode vir assim, como diz, sem medo de ser feliz, sabe? Aí a gente vai aprender, sabe? No dia a dia, você aprende como lidar com seus filhos, né? Nós que somos mães, a gente se preocupa muito com os filhos. E eu tinha medo, sabe? Eu já via a cena da ambulância, da viatura chegando, se meus filhos demoravam para chegar. Eu não tinha sossego. Aí entrei na Seita Onoê e aprendi que a mãe só dá uma olhadinha. Quem cuida, quem cria os filhos é Deus. Olha, ficou bem mais fácil. Aí, às vezes, a gente, né, eu tinha um péssimo hábito de falar assim, filho, vai com Deus, mas cuidado, viu? Cuidado. Aí na Seita Onoê eu aprendi, não, se você falou vai com Deus, Deus cuida. Não precisa colocar cuidado, não precisa se preocupar, né? Então, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te acompanhe. Muito obrigado. Aí, quando está demorando, eu já começo a mentalizar, sabe? Deus já está trazendo, Ele já está chegando, que Deus já está trazendo. Aprendi com a nossa presidente, a professora Maria Murakami, que um dia eu fui levar um grupo de crianças para uma atividade lá na sede central da Seita Onoê, e um menino chegou numa cidade próxima, né, para a cidade de Arujá, que nós ia pegar ônibus aqui para São Paulo. Ele não quis, não quero ir. Falei, ai meu Deus, e agora? Eu com aquele grupo, e ele não quer ir. Aí o que eu fiz? Falei, motorista, eu sabia que o ônibus passava na porta da casa dele, né? Eu falei, será que o senhor pode fazer o favor de
deixar esse menino assim em determinado número lá da avenida que o senhor vai passar? Ah, tá bom. Pode deixar que... E eu deixo ele lá. Nossa, aí de Arujá, na sede central, dá mais de 1 hora. Aí quando eu desci assim na estação do metrô, liguei, o menino não tinha chegado. Aí quando eu cheguei na sede central, já encontrei Dona Maria. Nossa, aconteceu isso, o menino chegou. Luísa, não se preocupe, mentaliza. Deus já está trazendo. Aquela doçura dela, né? Aquele calor fundo do meu coração e eu comecei a mentalizar. Ah, não, o Antônio já chegou, porque Deus já está levando ele. Aí mentalizei alguns minutinhos, liguei, chegou, Dona Luísa, está aqui, né? Você vê que coisa maravilhosa, né? Então, gente, nós que somos mãe de família, às vezes a gente se preocupa com o marido, né? Com tudo. Não, muda. Eu também, uma vez, eu e meu marido, nós íamos ser assaltados na porta da nossa casa. E meu marido desceu, né? Tirou o carro da garagem, o filho de Deus já veio, passa o carro. E como ele era bem baixinho, esse filho de Deus, meu marido queria lutar com ele, né? Ai, mas Deus foi tão bom para mim. Eu já estava com cinto, sabe? A mulher também desce. Aí eu já desci mentalizando, é um filho de Deus. E o moço estava armado, né? Aquele revólver, eu falei para o meu marido, querido, dá o carro para ele. O carro é dele. Obrigada, moço. Desculpa. Mas quando eu falei isso, obrigado, e ainda fiz uma reverência assim, Deus manifestou de uma forma tão maravilhosa. Meu marido se acalmou, o moço foi embora com o carro, né? E como o carro, meu marido já ia trocar o carro mesmo, já não estava muito bom, então tinha seguro no carro, o seguro avaliou o carro, falou que era perca total, meu marido comprou outro carro melhor ainda. Mas graças a Deus não aconteceu, né? Nada de grave. Então você vê, bem as situações, mas a gente não confia em Deus, sabe? Parece que a gente pensa que Deus está muito longe da gente, né? Às vezes a gente pensa isso, mas quem sou eu? Não. Né? Deus está dentro de nós, sabe? Dentro de nós. Mas para que se Deus manifesta na nossa vida, a gente precisa ser alegre. A gente precisa manifestar alegria, sabe? E pensa bem para vocês, a gente é uma pessoa, assim, mal-humorada, a gente não tem nem amigos. As pessoas se afastam. Eu já passei por esse estágio também, que eu não era docente, eu não era mal-humorada, reclamava de tudo, tinha raiva. Tudo era motivo para ter raiva, sabe? Até as vizinhas me evitavam, gente. Teve uma senhora que morava perto da minha casa, depois que ela mudou, a outra me contou, Luísa, ela falou que deu graças a Deus de mudar de perto da sua casa. Olha que tristeza. Por quê? Eu só falava de coisa negativa. Aquela pessoa chata, insuportável. Você vê? Cheguei na Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi, olha, ensina pra gente. Do jeitinho que você já é maravilhosa, sabe? Não precisa de nada, de internação, nem de... Você já é maravilhosa. Então, se você tem na sua casa, assim, às vezes, né, nossa família, a gente tem família, cada um é de um jeito, e às vezes a gente desanima, não sabe como lidar com aquela pessoa difícil. Começa a mentalizar. Veja que é um filho de Deus, que Deus colocou no seu caminho, na sua casa, na sua família. Você é privilegiada, sabe? Que tem essa pessoa do seu lado. Eu tenho um filho também, que depois dos 28 anos ele começou a manifestar uma rebeldia, sabe? E era uma coisa terrível. Então eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Era 24 horas, eu fazia de tudo, nada dava certo, sabe? Nada. Meu Deus, vai ali. Até no fórum da minha cidade eu fui pedir ajuda, né? Aqui não dá para ajudar, não. Quando um dia eu estava assim, porque ele fazia muito barulho à noite, ligava som alto, não deixava a gente dormindo, incomodava os vizinhos. Aí um dia eu estava assim, não conseguia dormir. Aí eu pensei, Deus, sabe que eu sou a pessoa mais feliz aqui dessa cidade? Porque Deus mora na minha casa. Nossa, que coisa boa. Aí comecei a olhar para o meu filho como o próprio Deus, manifestação do amor de Deus, gente. Mas foi uma transformação, sabe? Aí, em vez de eu ver que ele está fazendo malcriação, que ele está quebrando as coisas, que ele está nervoso, que ele está irritado, eu mudava. Ele é Deus e Deus sabe o que faz. Mesmo que ele quebrava alguma coisa, eu pensava assim, não, ele é Deus. Deus não é, Deus sabe o que faz, ele está certo.
Olha, gente, aquela parte de revolta, desapareceu. Ele que me fazia uma criação, que eu saía, já vai, sua vagabunda, falava assim para mim, sabe? Nossa, depois disso ele mudou completamente. Mãe, vai com Deus. Eu fico tão preocupada com a senhora, mãe. A senhora presta atenção para atravessar a rua, viu, mãe? A senhora já chegou? Ai, que bom que a senhora já chegou, mãe. Nossa, me dá aquele abraço, sabe? Então, gente, olha, é verdade, sabe? Então, por mais que manifeste, né, aquela aparência, aquela situação difícil, não se desespere, não. Tinha dia que eu pensava, meu Deus, eu não vou aguentar. Não vai dar. Mas depois que eu aprendi, Deus me orientou, por que você não veja que ele é um filho de Deus? Por que você está vendo todos esses defeitos, né? Olha, manifestou. Então eu faço o mesmo, né? A gente sabe que nós que temos família, a gente está aqui nesse mundo aqui mesmo para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender com nossos familiares. Então, cada um tem às vezes um probleminha para passar, né? Mas então você muda, sabe? Muda. Não precisa você ficar corrigindo, sabe? Ser malcriado, fica quieto, nada disso. Ele é um filho de Deus, é bom, é obediente, é maravilhoso. Então você que está assistindo o programa aí na sua casa, né? Pode ligar para o 0800 770 2600, tá bom? E você vai ficar sabendo onde tem uma reunião da Seitonoye perto da sua casa, tá? Então eu agradeço pela sua atenção, desejo a todos vocês que estão assistindo aí muitas felicidades. Muito obrigada. Se você quiser saber mais sobre nossas atividades, eventos e pontos de reuniões espalhadas pelo Brasil, basta enviar um e-mail para sni@sni.org.br ou também acessar o site www.sni.org.br. Puxa, não tem como acessar o site ou mandar um e-mail? Pode ligar 0800 770 2600, tá bom? Estivemos na boa companhia de mais um programa Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Tão importante quanto carregar o seu RG é portar um olhar do tipo vencedor, revestido por uma aura de proteção divina. Assim, em todo lugar que você chega, as portas se abrem. Tome posse dessa energia agora em nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para concretizar os desejos corretos. Sou o Filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. A vontade de Deus é a minha vontade. A sabedoria de Deus é a minha sabedoria. O amor de Deus é o meu amor. O trabalho concedido por Deus é o meu trabalho. Deus está presente em todo o universo. Filho de Deus é a individualidade que se chama eu, através da qual se manifesta o ser infinito que é Deus. Por isso, meu desejo é desejo de Deus, que é o ser infinito. O meu desejo aciona a força criadora de Deus, onipresente no universo, e será infalivelmente concretizado. A glória do ser infinito, que é Deus, manifesta-se neste mundo fenomênico, trajando a individualidade denominada homem. Se o homem não surgisse neste mundo, Deus não poderia manifestar a sua glória, mesmo sendo dotado de força criadora infinita, e não existiria ninguém para reconhecer a sua glória. Por esta razão, o homem é uma existência indispensável para Deus, e o seu nascimento neste mundo é um acontecimento dos mais solenes e sublimes. Por isso, de agora em diante, jamais terei complexo de inferioridade. Como estou consciente da razão do nascimento do homem neste mundo, sinto a alegria de viver.